alguns insights, né? A transformação dos empregos e dos empregados. Se alguém me falasse há 5 anos atrás que todo motorista de táxi deveria usar um smartphone, eu acho que eu daria risada há 5 anos atrás. Hoje um taxista numa grande cidade que não sabe usar um smartphone, não consegue corrida, não consegue as melhores rotas, pelo contrário, a hora que você hoje entra num táxi e o taxista não está usando o Waze, você já fica meio desconfiado se ele não quer te enganar. Então isso traz aí um desafio. Hoje é estimado que se não fossem os aplicativos como Uber, Rappi e todos esses da nova economia, é estimado que o número de desempregados no Brasil seria até 4 milhões maior. Então isso também traz uma transformação que não é só no topo, isso está em toda a cadeia. Então com isso é uma vida contínua de aprendizado para todos, até porque eu falei rapidamente sobre as carreiras que vão deixar de existir. Gente, isso acontece já e não é de agora. No século passado, no início, a carreira que tinha o maior número de profissionais era do acendedor de lamparina. E aí veio a energia elétrica e dizimou toda a categoria. Depois, a segunda categoria que tinha o maior número de trabalhadores era do cara que trocava a ferradura dos cavalos. Vieram os automóveis e aí praticamente você dizimou toda aquela classe de trabalhadores. E aí qual é o grande desafio? O cara que trocava a ferradura, ele não conseguiu perceber dentro do ambiente que havia uma mudança e as pessoas que se tornaram borracheiros não foram as pessoas que trocavam ferradura. Isso vem acontecendo na maior parte das profissões. Muitos dos marqueteiros que trabalhavam com mídia offline não conseguiram se renovar e hoje eu noto, dentro do marketing digital, pessoas que vêm da área de tecnologia, matemáticos, estatísticos e muita gente ficou para trás. Então, qual é o cuidado que a gente tem que ter dentro das nossas carreiras? As etapas no processo de mudança. Eu sempre digo que o ser humano, ele sempre vai mudar através dos 3 Cs. Ou por convicção, ou por conveniência, ou por constrangimento, né? Então, ou por convicção, ou por conveniência, ou por constrangimento. Então, basta você escolher qual é o caminho que você vai seguir. Até porque a gente tem sempre a teoria dos frames que nos faz ter um grande desafio. Ninguém enxerga como o outro, até porque tudo que a gente está vendo está sendo filtrado. Então é o filtro da nossa vida, é o filtro da nossa criação, é o filtro dos nossos valores, é o filtro do momento que a gente passa hoje, e aí com isso o que eu enxergo é diferente do outro. E o grande desafio é que esses frames são dinâmicos. Quem aqui já não leu um livro ou assistiu um filme 10 anos atrás e quando você vai assistir hoje, você fala, nossa, esse filme me caiu completamente diferente. E isso são os seus frames atualizando. E esse é o desafio da gente enxergar o frame do outro para entender por que ele é diferente. Depois, quando a gente fala de ética, existem muitas teorias, mas eu gostaria de trazer uma que é muito importante, que é como normalmente um grupo é dividido dentro das empresas, que é a teoria do 20-70-10, onde 20% das pessoas normalmente são muito boas, não importa o que aconteçam, elas vão fazer o bem. 10% são sacana. Não importa o que aconteça, eles vão tentar levar vantagem. E 70% vai com a maré. Se tiver a maré estiver indo para cá, eu vou para cá, senão eu vou para lá. Então, a gente como líder, é muito importante que a gente dê poder para os 20%, porque se os 10% tomarem, eles vão levar os outros 70%. E essa teoria ela vem da época, quando foi se estudar o perfil dos nazistas, lá atrás na Segunda Guerra Mundial. Poxa, será que todos realmente eram do mal por convicção? E aí descobriu-se que 70% ali tinha essa característica de ir para a maré. Diversidade versus inclusão. Hoje também se fala muito, deixou de ser qualquer política social, hoje é comprovado através de estudos, de consultorias de estratégia, de diversos rankings, que a diversidade e a inclusão, ela traz benefícios para as empresas que têm a maior inclusão têm melhores resultados, e aí a grande diferença é que diversidade é você convidar pessoas diferentes para a festa, inclusão é tirar elas para dançar. Então não adianta nada você colocar pessoas diferentes se os líderes não estiverem preparados para tirar o melhor. E depois o feedback, né? O feedback tem sempre o grande desafio. A gente fez uma pesquisa com a nossa base aí de algumas milhares de candidatos, e aí a gente perguntou para os líderes, vocês dão feedback com frequência? E aí a resposta veio, 87% dá feedback com frequência. E aí a gente achou esse número meio alto, né? 87%. E aí a gente, como tem tudo isso muito estruturado na nossa base de dados, fomos perguntar para as pessoas que trabalham com esses líderes se eles recebiam feedback, já que 87% estava dando feedback.
só 16% recebia feedback. Então tem uma loucura aí, 87% está dando feedback, 16% está recebendo, alguém não está chegando, não está conectando aqui. Pelo tempo não dá para falar muito de feedback, mas tem um grande desafio aí, sem dúvida nenhuma. Depois, quando a gente fala de conflitos de geração, eu particularmente adoro essas duas frases, né? Que a nossa juventude adora o luxo, é mal educada, caçoa da autoridade, os filhos são tiranos, não se levantam quando uma pessoa idosa entra, ou não tenho mais nenhuma esperança do futuro no nosso país, se a juventude de hoje tomar o poder. E quando a gente vê quem escreveu essas frases, gente, já faz um certo tempo. Então esse lance de conflito de geração, gente, ele existe desde que o mundo é mundo. Agora, e tem sempre um lance interessante, né? Nós fomos a geração mimimi da geração anterior à nossa. E hoje a gente acha que essa primeira geração é a geração mimimi. Então a geração mimimi é sempre a primeira, depois os outros que vão classificando. A única diferença que isso mudou com certeza é que antigamente, na nossa geração, era inconcebível a gente ter coisas para ensinar para os nossos pais e os nossos avós, a gente só aprendia. Hoje, com o advento da tecnologia, você tem crianças tendo que ensinar para os seus pais, para os seus avós, e isso, de certa forma, está mexendo com elas da forma como elas chegam também no mercado de trabalho. Depois, quando a gente fala de liderança, eu adoro essa frase da Margaret Thatcher, que ser líder é como ser uma dama. Se você tiver que lembrar as pessoas que é, então você definitivamente não é. E performance, gente, sempre a gente fala construção de times de alta performance. De tudo que eu já estudei até hoje, essa é a equação que melhor define performance. Performance é igual a talento menos interferência. Então você como líder, o objetivo é como é que você potencializa o talento das pessoas e diminui a interferência. Até porque não adianta nada você ter alguém com talento nota 9 e interferência nota 7, o resultado vai ser 2. É melhor muitas vezes você ter alguém com talento nota 7, interferência 2, que ele vai te dar 5. Então como que a gente está medindo talento versus interferência? Lembrando que o único lugar que a gente consegue ter no extremo controle e potência é engenharia. Porque você consegue ter um carro de Fórmula 1 sendo pilotado aí a 300 km por hora e ter o carro na mão. Quando você fala de seres humanos, ou você tem controle ou você tem potência, você tem que escolher. Então isso também é um grande desafio para a gente como gestores. E depois, gente, quando a gente fala de contratar pessoas, por algum motivo os livros de administração, de gestão erraram muito feio, porque eles escrevem essa frase, infelizmente, só até a vírgula. Contrate pessoas diferentes de você. Mas, gente, se você não contratar pessoas que têm os mesmos valores, não vai dar certo. Sim, contrate gente diferente, porque isso vai trazer um ganho, mas gente com os mesmos valores. Se ele não valorizar as mesmas coisas que você, que a sua equipe, vai dar errado. E aí, por último, gente, todo gestor, não importa se hoje a tua cadeira é de gerente, de diretor, de vice-presidente ou de presidente, você vai ter 3 papéis na cadeira. O papel do gestor, o papel do coach e o papel do líder. Então, o gestor é quando você está tocando o dia a dia. Você faz as coisas acontecerem, garante que o resultado seja entregue. Coach é quando você está diagnosticando que o seu time precisa se desenvolver, como eles podem se desenvolver e suportando esse time para se desenvolver. Então, realmente fazendo o papel do desenvolvimento. E líder é o que inspira, é o que dá a visão, é o que faz as pessoas sonharem. Então, a reflexão que eu peço para os senhores fazerem é qual o percentual de tempo que os senhores estão passando em cada uma dessas cadeiras. Hoje, o dia a dia nos puxa para que pelo menos 98% da nossa cadeira esteja na cadeira de gestor. Menos de 2% de coach e vá lá quando sobra tempo na cadeira de líder. E quando as pessoas deixam as empresas, a maior pergunta que eu faço é por que elas estão deixando? Normalmente é porque falta coach ou porque falta liderança. Então aí fica o grande desafio, a grande reflexão para todos vocês. Muito obrigado.